Chegando aqui, Paulo Brax, o Atlético, para esse grande jogo decisivo. Como foi a viagem? Chegaram tranquila aqui para essa partida tão importante? Tranquilo, Cláudio. Estamos prontos para essa decisão de quinta-feira. Essa semana a gente teve algumas movimentações de mercado. Queria que você falasse inicialmente sobre a saída do Igor Rabelo. Foi para o Fluminense, um jogador que teve muito tempo aqui no Galo. Como que aconteceu isso tudo, Paulo? Até bom você perguntar, Cláudio. O Igor é um atleta que tem um contrato encerrando no final do ano. E ele, a partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E a partir do momento que a gente decide em conjunto, com muita transparência, com muito respeito ao atleta, que não haveria uma renovação contratual, ele tem todo o direito de ouvir propostas de outros clubes. E te confesso que o Atlético já tinha aceitado uma outra proposta pelo Igor, mas ele não teve interesse em ir. Há cerca de 15, 20 dias apareceu uma nova proposta, dessa vez do Fluminense, e foi uma proposta interessante para o Igor, pelo tempo de contrato e pela questão salarial. O contrato era um contrato melhor para ele e ficamos felizes por isso. E demos o de acordo para essa proposta junto com o próprio Igor, e ele combinou conosco de ficar no banco no jogo do Godoy Cruz e se despediria. E no jogo do Godoy Cruz a gente teve o infortúnio da lesão do Lianco. E a partir daí, Cláudio, surgiu um questionamento externo e até, de certa forma, pedidos externos de que a gente pudesse desfazer o negócio. A imprensa já estava noticiando, a imprensa hoje descobre tudo com muita velocidade, o que é natural e a gente sabe. E por que a gente não ia desfazer o negócio, Cláudio? Por 3, 4 razões. A primeira, porque a gente tem palavra e a gente tem caráter. E a gente não iria desfazer o que a gente tinha combinado com o Igor e com o Fluminense. Segundo, pelo Igor. O Igor ele merece, por 5, 6 anos, honrando a camisa do Atlético, com muito respeito, com muito profissionalismo. Ele queria ir, ele quer ir, tanto que ele foi, e a gente não iria desfazer disso por conta do Igor. Terceiro, não é a primeira lesão do Lianco, é a segunda. O Lianco é um jogador que joga muito, joga quase todas, se entrega demais, se doa demais, está com a performance lá em cima e até por isso cogitou estar na seleção brasileira, talvez não pela lesão agora está indo, mas ele estaria. E naquela oportunidade, eu lembro bem, foi num treinamento lá na Venezuela, pós-jogo do Caracas, e a gente jogou 4 partidas sem o Lianco, todas fora de casa. Maringá, Caxias, Mirassol e Iquique. O Igor foi um dos substitutos do Lianco. Não foi o único. E a gente tem convicção no nosso elenco e nas opções que nós temos. E, por último, tanto o Ivan Roman quanto o Vitor Hugo gozam da nossa absoluta confiança. E mais do que isso, a gente tem uma comissão técnica comandada pelo Cuca que tem experiência e capacidade para armar a melhor defesa nessa decisão que a gente tem em quinta-feira e na sequência do campeonato. A lesão do Lianco é uma lesão simples. Então a gente está muito tranquilo em relação a essa situação e todo esse barulho externo, que é natural, eu entendo que é normal, é bom a gente colocar ponto final nisso. Então, em relação à situação do Igor, nós fizemos uma homenagem bonita para ele, merecida, em campo, na véspera do jogo do Grêmio, e ele segue o caminho dele feliz, com o Atlético no coração e a gente também com ele no coração. E o Atlético está buscando o zagueiro Juan, que chegou a Belo Horizonte, né? Passou por exames médicos. Atualiza aí o torcedor, porque ele teve uma lesão recente, como que ele está? O Galo está tranquilo com relação a ele? Isso. Uma situação não tem a ver com a outra necessariamente. Tá? O Juan é um atleta que a gente já tinha como aprovado dentro do departamento. Um atleta que surge com uma oportunidade de mercado, porque o São Paulo não faz a compra dele junto ao Sassuolo, por questões internas do São Paulo. E é um jogador que foi submetido a uma artroscopia no dia 8 de julho. Então é um atleta que está em fase final de recuperação. Mas também é uma recuperação que ela é, para nós, curta. Porque a gente está contratando o Juan para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil. Ele é um jogador que hoje ele tem essa limitação de jogar o Campeonato Brasileiro. A gente joga a decisão aqui quinta-feira, ele não poderia jogar também.
Então é um atleta que vai nos ajudar muito no Campeonato Brasileiro. A gente está em fase final de assinatura dos contratos de transferência, que é um empréstimo gratuito junto ao Sassuolo, como opção de compra. É um jogador que já está fazendo exames e tratamento para poder voltar o quanto antes. E a gente hoje tem muita segurança em ter na nossa defesa o Lianco, o Alonso, o Ivan Roman, o Vitor Hugo, agora o Juan, e a gente está fazendo a transição de um atleta 2008, que é o nosso melhor defensor da base, que é o Vitão, inclusive com uma renovação contratual já adiantada, que também vai fazer parte desse processo de transição com o profissional. A gente tem hoje 6 zagueiros, teremos 6 zagueiros nessa reta final de segundo semestre.